De lá ele se... De lá ele... Senhoras, senhores, boa tarde. Vocês estão começando apenas a maratona, tá bom? Então, não preocupa muito não. Relaxa, tá? E apenas procura pensar, procura raciocinar. Eu e o nobre professor Djalma, professor de História, vamos fazer um bate-papo aqui com vocês. Beleza? É isso. Pessoal, a ideia era tentar escolher algumas questões a partir delas um diálogo. Porque história tem uma variedade de temas. Questões ligadas à história da África, à escravidão, questões ligadas à cultura popular, Idade Média. Então é um prato cheio para muita coisa. Se fizéssemos um encontro abarrotado de questões, ficaria muito cansativo para vocês. Então a ideia era tentar encontrar aqui pontos de diálogo entre as duas disciplinas. Então nós vamos fazer, algumas questões foram selecionadas por nós, não muitas, mas de modo a servir de panorama sobre alguns temas que são muito clássicos na prova. Um deles é o próprio capitalismo. O capitalismo, enquanto um sistema econômico, ele tem uma história de formação. E uma história de formação que permite tanto a geografia, quanto a história, quanto a filosofia, a sociologia, dialogar entre si. Bom, vocês já estudaram isso, né, durante vários momentos do ensino médio. Nós temos as etapas da formação do capitalismo, que basicamente se confundem com a formação do próprio mundo ocidental. Moderno, contemporâneo. Eu vou me concentrar um pouco no capitalismo comercial. Depois, o Edivan ele vai passar a falar de questões mais contemporâneas e vai encerrar com a geopolítica, atualíssima. E num dado momento do mercantilismo, eu vou puxar um pouquinho para a América, né, porque a conquista da América, que é esse encontro entre os europeus e os povos indígenas, tem sido um tema muito recorrente. Então, selecionamos uma questão também sobre a América pré-colombiana. Vou falar um pouquinho sobre essa realidade. O mercantilismo, pessoal, é uma etapa de transição de longa duração. Tem um historiador muito famoso, que é o Jacques Legoff, que ele dizia que a Idade Média só acabou com a Revolução Industrial no século XVIII. Então, aquilo que convencionalmente nós chamamos de Idade Moderna, séculos XV, XVI, XVII, XVIII, é uma longa transição de formação do capitalismo. E nessa formação, nós temos o mercantilismo como um conjunto de práticas do Estado moderno. O Estado que surge na modernidade, né, governado pelas monarquias absolutistas, em alguma medida, ele é uma outra face do próprio capitalismo em formação. O Estado nasce para extrair recursos do capitalismo em desenvolvimento dentro dos centros urbanos. Então, veja, o renascimento comercial urbano no final da Idade Média começa a ganhar fôlego. O que vai acontecer? A necessidade de um poder para controlar aquelas atividades econômicas. Esse poder que vai se institucionalizar com o nome de Estado, uma fronteira territorial delimitada, um poder central, uma burocracia administrativa, um conjunto de forças armadas. O Estado é o poder institucionalizado. Ele vai se manter a partir dos tributos que cobrará das atividades comerciais que se desenvolverão nos centros urbanos. Chamamos de mercantilismo porque é de base comercial. É de base comercial e talvez até ali meados do século XVII, esse comércio ele foi sustentado com base na mediação das trocas realizadas em moedas cunhadas com ouro e prata. De meados do século XVII para diante, há um processo de monetarização da economia. O dinheiro, o papel moeda vai ser criado. Mas veja, o ouro e a prata foi a obsessão das monarquias absolutistas do Estado moderno. Como é que nós chamávamos isso? Alguém se lembra desse conceito? O que definia se um Estado era rico ou não era a capacidade dele acumular ouro e prata. Como é que nós chamamos isso? Tem um nomezinho, né? Qual é? Metalismo. Ah, é mesmo, né? Veja, esse acúmulo de ouro e prata, ele pressupõe o quê? Um controle do Estado sobre o comércio.
Então, o Estado ele deveria reter as moedas de ouro e prata. Para tanto, ele tinha que exportar mais do que importar, né? Para atingir uma balança comercial favorável, né? Ele protegia o mercado interno com tarifas alfandegárias sobre produtos importados, estabelecia monopólios, e tudo isso, pessoal, foi sendo gestado na transição do mundo medieval para o mundo moderno. Quem vai ter condição de estruturar isso de maneira robusta? O Estado, um poder político centralizado, que em sua primeira fase histórica nós conhecemos como governado pela monarquia absolutista. Esse Estado realizou a expansão marítima e comercial, que é a primeira globalização da história, não é verdade, Edvan? Isso aí já é um consenso, né? Uma mundialização dos animais, das plantas, das doenças e da economia. Isso estou falando do século XV, XVI, XVII. Esses estados vão acumular recursos para o verdadeiro desenvolvimento do capitalismo que vai acontecer no século XVIII, com a Revolução Industrial. Uma pausa antes da gente avançar um pouquinho. Na época do mercantilismo, quais foram os maiores impérios coloniais que surgiram? Portugal e quem mais? E Espanha. Se Portugal e Espanha foram as grandes potências daquela primeira fase do capitalismo comercial, por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra? Só isso, será? Eu pegaria emprestado aqui um pouco ali a sociologia, a filosofia, e pensaria naquela análise cultural que o Max Weber faz do capitalismo. Faltou aos ibéricos uma burguesia empreendedora. O que sobrou ali foi uma aristocracia parasitária do Estado. Perceba, o capitalismo alavancou-se mais rápido, aonde burguesias empreendedoras de tradição protestante se concentraram. Países Baixos, Bélgica, Holanda, depois ali, Inglaterra, Escócia. Professor, você está querendo então me fazer entender que essa evolução do capitalismo para a fase industrial, né, tem relação com a reforma protestante, é isso? Exatamente. Deixa eu falar sobre isso para vocês. Havia ali um entrave para o desenvolvimento do capitalismo na transição da Idade Média para a modernidade pela Igreja Católica. Alguém se lembra o que era a usura? O pecado da usura? Lembram dos judeus na Idade Média que eram condenados por conta disso? E prestar dinheiro a juros? Sem a cobrança de juros, o capitalismo não se desenvolve, né? O sistema financeiro, ele vive disso, né? E aí, qual era a lógica cristã para se condenar a prática de cobrar juros? Exatamente, o tempo é sagrado, pertence a Deus. Se um ser humano toma o tempo de outro ser humano, fazendo-o trabalhar mais, para pagar mais dinheiro a outro que lhe emprestou, ele está roubando o tempo do outro. Ele pega emprestado comigo 50 e vai ter que me pagar 80. Esses 30 reais a mais é um tempo a mais que ele vai ter que trabalhar para produzir. Tempo que ele poderia estar usando para adorar ao sagrado, ao divino. Não há a condenação desse tipo de prática na tradição protestante, especificamente no calvinismo, né? Que vai enaltecer o trabalho, né? Quando o Weber fala sobre isso também, não é verdade? O Weber fala sobre isso também? Sim, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, a obra dele, né? Então veja, se a gente pensa que esses protestantes eles tiveram uma ética de vida que articulava vida cristã com trabalho, você entende por que as grandes oficinas manufatureiras, o espírito empreendedor, que é a força motriz
para o desenvolvimento do capitalismo, ele vai se concentrar nos países onde essa galera vivia. Os países católicos, capitalismo, ele vai se desenvolver com entraves. Países de maioria protestante, capitalismo vai avançar de maneira mais significativa. Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, tem um capítulo em que ele trata da questão. Ele faz esse paralelo, países protestantes versus países de tradição católica, porque Sérgio Buarque de Holanda era um weberiano. Né? Beleza? Eu queria tocar num ponto aqui sobre esse termo, colonialismo. O Djalma falou, esse processo do capitalismo comercial, séculos 15, 16, 17. Né? Então, isso está relacionado com a ideia de colonialismo. A partir de meados do século XVIII, 1750, essa mudança de estrutura de pensamento daquela sociedade, uma sociedade burguesa pensando na ideia do dinheiro, sociedade burguesa essa que vai entrar em conflito com a Igreja Católica, e a Reforma Protestante serviu e deu base para isso. O que vai acontecer? Um processo de reconstrução de economias baseado em um novo projeto. E esse novo projeto estaria relacionado com a produção industrial. A partir daqui, as potências europeias, elas vão competir com muita força entre si. E aí nós já estamos entrando no século XIX. O processo de competição, a briga, o conflito, vai fazer com que essas potências busquem outros espaços para fazer com que o capitalismo continue produzindo. E aí entra-se numa outra fase, que é a fase do imperialismo, que se faz presente até os dias atuais. Eu queria tocar nesse ponto aqui para vocês. Aqui nós temos um texto que faz referência a esse cenário, né, dessa primeira fase do capitalismo. Vou fazer a leitura rapidamente para vocês. Idade Moderna, século XV até final do século XVIII, foi marcada pelo desenvolvimento do capitalismo comercial, que resultou na ascensão da burguesia. Esse novo conjunto de práticas econômicas, conhecido como mercantilismo, tinha como princípios básicos a acumulação de moedas. E aí vocês falaram aqui, o João falou, né? Metalismo, não foi isso, João? Fonte de riqueza. Manutenção da balança comercial favorável, outra característica. Nas trocas comerciais, monopólio comercial em territórios conquistados. Monopólio exercido pelo Estado absolutista. Protecionismo, que é outro aspecto bem marcante e que existe até os dias atuais, né? Hoje existe no mundo aí uma guerra comercial, principalmente entre a China e os Estados Unidos, e os protecionismos continuam funcionando, né? Os protecionismos da Europa contra os produtos brasileiros ainda estão bem presentes. Além disso, visando a prosperidade econômica, os governos estimulavam o desenvolvimento de manufaturas em seus territórios, ou seja, a transformação de matérias-primas em produtos para comercialização. Aqui nesse ponto não pode deixar de pensar sobre divisão internacional do trabalho. A relação da metrópole com a colônia, onde predominava o trabalho manual com o uso de algumas ferramentas. E aqui aparece para vocês essa ideia, né, de um processo de globalização a partir das grandes navegações de descobrimentos e a partir de novas territorializações, ou seja, os países europeus vão se apropriar de novos territórios, vão impor a sua cultura, vão impor o seu modo de ser e o seu modo de fazer. Tudo bem? Só um comentário, Edivan. Na montagem do sistema colonial, você tem um monopólio do comércio das colônias pelas metrópoles. Exclusivo comercial, também popularmente chamado de pacto colonial. As colônias exportavam matérias-primas, alimentos, e importavam produtos manufaturados, mão de obra escravizada. As colônias exportavam a preços baixos e importavam a preços altos. O controle dos preços era praticado pelas metrópoles. A função da colônia é gerar lucro para a metrópole. A colônia vende barato e compra caro. Monopólio e escravidão está na base desse sistema.
Eu vou pegar emprestado aqui um termo que vocês conhecem da filosofia. O capitalismo ele tem internamente uma relação dialética. Veja bem, ele usa do monopólio do comércio da colônia para acumular capital. Quando ele se moderniza, ele vai começar a pregar o livre mercado. Ele admite a escravidão nas colônias porque ela é uma fonte segura de geração de lucro para os colonos, e o tráfico é um comércio muito lucrativo. Então, no mercantilismo é aceitável o tráfico negreiro e a escravidão, mas quando vem a industrialização, combate-se o tráfico negreiro e a escravidão. Então, o capitalismo que se desenvolveu com pacto colonial, com monopólio, com tráfico negreiro e escravidão, quando ele se moderniza, ele vai combater o monopólio, o pacto colonial, o tráfico negreiro e escravidão. Dialética é enxergar as contradições da realidade. O autor, que todos vocês sabem que fez isso com maestria na anatomia que faz do sistema capitalista, foi o Karl Marx. Expansão da fé cristã como elemento de dominação e doutrinação. Aqui nós temos o conceito de mercantilismo, política econômica do Estado. Política e Estado era o mercantilismo. Aqui a gente traz para vocês alguns aspectos, pertinentes ao conceito mercantilismo. Acompanha aí. Poder político centralizado nas mãos dos monarcas. Os adeptos dessa doutrina defendiam o protecionismo que era exercido pelo Estado. E é justamente lá na frente, século XVIII, século XIX, que a burguesia industrial vai entrar em confronto direto com essa ideia de poder absoluto. Ou seja, o rei está criando dificuldade para o desenvolvimento econômico. A burguesia não quer mais fazer esse laço com o rei. E é justamente aí que vão acontecer as chamadas revoluções liberais, que vão questionar esse modelo de Estado absolutista, e é justamente a partir daí que esse Estado absolutista vai ser substituído pelo chamado Estado moderno, o Estado que nós conhecemos nos dias de hoje. Colonialismo, partilha e exploração da América, comércio com a Ásia e a África. Atenção, partilha e exploração da América. África e Ásia é comércio. África e Ásia só entra como protagonista dentro desse processo de produção de riquezas do capitalismo lá nos idos do século XIX, quando as potências europeias vão se impor por intermédio do chamado imperialismo neocolonialista. Esse imperialismo que está na base dos conflitos que vão se desdobrar ao longo de todo o século XX. Primeira Guerra Mundial, período entre guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria, até os dias atuais. Pois não? Também, quando a gente fala de Ásia, isso envolve exatamente o comércio com a Ásia. Só um adendo aqui nessa parte que você comentou. Quando há um avanço neocolonial do século XIX para a África e Ásia, os impérios coloniais ibéricos na América se desmontaram. Quando que se dão as independências na América Latina? No contexto das guerras napoleônicas. De 1808 até 1825, praticamente toda a América espanhola e a América portuguesa do Brasil já se emanciparam. Então a hegemonia dos impérios ibéricos cai no início do século XIX. Já em 1830 começa ali o avanço, a França vai colonizar a Argélia, e 1840, 50, 60, 70, 80 a África está sendo partilhada. África e Ásia. Mas já num contexto de segunda etapa do capitalismo, Isso vem logo depois do Concerto de Viena, inclusive, O Concerto de Viena, que é pós-Napoleão, que seria a organização de um novo sistema internacional de Estados, um sistema pluripolar, em que as potências europeias vão dividir entre elas os espaços que seriam explorados, os espaços que seriam por elas dominados. Congresso de Viena, 1814, 1815, que vai até mais ou menos o final do século XIX. Esse sistema internacional de Estados, que vai ser substituído somente
depois da Segunda Guerra Mundial pelo atual sistema. Mundialização do comércio, utilização do trabalho escravo na América, acumulação primitiva de capitais na Europa, acumulação de metais preciosos, ouro, prata, etc. E aqui está a ideia desse sistema de produção. Tudo bem? Tranquilos? Pessoal, eu estou com um pouco de pressa por conta da aula anterior, que terminou um pouco tarde, então a gente quer ver se mantém o horário, que os 5h50 eu tenho que... Aqui fala sobre a doutrina mercantilista, intervenção do governo. Intervenção do governo. Hoje em dia não se fala mais sobre intervenção do governo, né? Hoje a doutrina que rege as relações econômicas chama-se a doutrina econômica, neoliberalismo, né? Ou seja, veja o quanto que essas revoluções liberais foram fundamentais para quebrar o domínio que era exercido pelo Estado absolutista. E hoje, mais do que nunca, na medida em que as empresas transnacionais operam em diferentes territórios, mais ainda o Estado perde esse controle sobre os processos de produção de riquezas. Vamos adiante. Essa questão, pessoal, ela permite uma abordagem de longa duração e envolve também a temática colonial, numa longa duração, com um tom de ironia, charge. Temos 2 textos aqui. O primeiro texto diz o seguinte, foi a questão 72 da prova de 2023. Por ora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço, seja por um foguete ou por um avião híbrido, mas toda a população global poderá sentir os efeitos dessas viagens e avanços tecnológicos. Para uma aventura dessas, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que podem, em algum momento, voltar para a sociedade. A câmera fotográfica, hoje comum no mundo, antes foi uma invenção para ser usada em telescópios. E o titânio, usado até na medicina, foi desenvolvido para a construção de foguetes. Texto 2, uma charge. Bilionários lançam nova era de viagens ao espaço. Viemos em paz. Acredite em mim, não confie nesse pessoal. Quem é que está falando ali com... Os textos apresentam perspectivas da nova corrida espacial, que revelam, respectivamente, letra A, dependência e progresso, letra B, expectativa e desconfiança, letra C, angústia e adaptação, letra D, pioneirismo e retrocesso, letra E, receio e civilidade. Qual a resposta? Nenhuma? Só ouvi não aqui. Letra B. Você percebe que essa questão, ela dialoga com a primeira fase do capitalismo? Esse personagem aqui, ó, que é o astronauta, ele está representando o colonizador português, quando chegou e passou a estabelecer um relacionamento com os indígenas. E o indígena aqui, ó, é o extraterrestre. Aquele que mas essa expectativa aqui, em qual sentido? Essa expectativa aqui é de quem? Do astronauta? Expectativa de quê? Mas será que essa expectativa também não poderia ser atribuída a esse personagem no sentido de receio ou medo? Sim, porque nem todos os colonos que chegaram foram bem recebidos. Tudo bem? Ora, nesse caso aqui, a câmera fotográfica poderia ser o espelho que os colonizadores entregaram aos indígenas na troca de espelhos por riquezas. Então, essa questão, pessoal, ela trata exatamente dessa relação, da primeira fase do capitalismo. E usa isso aqui como uma grande metáfora.
Ou seja, lógico, você consegue visualizar o futuro, o homem rico, o homem abastado, o Elon Musk da vida, né? Povoando outros planetas. Não, isso é uma metáfora, exatamente para fazer referência a esse momento do sistema capitalista, lá na sua fase comercial. Tá? Então eles brincam muito com essa ideia, eles brincam muito com a simbologia, eles exigem muito no Enem interpretação de texto. E aqui é um texto. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? O que eu não entendo é porque esse microfone não fica aqui. Eu não entendo por quê. Até agora eu não consegui entender porque ele não segura. É ruim. Só amarrar no nariz aqui, quem sabe, né? Senhores, senhoras, o gabarito, vocês acertaram a questão. Letra B. Vocês acertaram a questão, ok? É isso aí. Letra B. Ora, lá na primeira fase do capitalismo, né, já tem um processo de globalização se iniciando, não é isso? Ora, pois não? Oi? Travou. A culpa é sua. Voltou. A expectativa não poderia ser também que, em algum momento, essas tecnologias podem voltar para a sociedade? Fale mais. É porque ficou meio que no entre linhas, né? Para nova exploração espacial, eles desenvolver novas tecnologias. E assim como já aconteceu, elas voltarem para a sociedade. É a expectativa ali da resposta. Perfeito, perfeito. Pode ser interpretado dessa forma também. Beleza? Ora, nesse sentido, então, qual é o conceito de globalização? Globalização tem relação com fluxos. Fluxos de quê? Informações. Fluxos de quê? Pessoas e o que mais? Dinheiro, capital. Será que eu tô na frente? Que mais? Não tem toda não, né? Mercadorias. Tudo bem? Ideologia? Em que sentido? Doutrinação mental. Cultura, né? Imposição de padrões culturais por intermédio das diferentes mídias. Mas isso é um mecanismo de controle que as grandes corporações possuem em suas mãos para estabelecer seus critérios nos países onde elas operam, nos novos territórios. Tudo bem? A globalização não ocorreu de forma súbita. É um processo que vem se desenvolvendo desde o século XV e ao longo dos séculos até os dias atuais. Está aqui a ideia para vocês. Tudo bem? Puxar um pouquinho para a América, porque nessa história da expansão ultramarina, primeira grande globalização da história, os europeus chegam aqui e talvez esse seja um dos momentos mais cruciais no processo de formação da modernidade, no processo de formação do mundo ocidental, o encontro entre o velho e o novo mundo. É um tema clássico nas provas do Enem, esse choque cultural, porque isso vai se desdobrar não apenas num sistema colonial, isso vai se desdobrar num processo de domínio, de aculturação das populações originárias do continente americano, né? Imposição de idiomas, crenças religiosas, hábitos e costumes. Existe uma transformação da realidade que aqui existia pelo invasor europeu, né? Que, em sua perspectiva etnocêntrica, acreditava estar fazendo um processo civilizatório, né? Hoje o entendimento é bem outro, graças aos conhecimentos desenvolvidos pela antropologia, pelas ciências sociais e por toda a virada crítica que a historiografia passou nos últimos anos. Essa ideia do descobrimento virou uma grande história da carochinha, né? Se a gente for falar de descobrimento da América, então nós vamos falar dos Homo sapiens que atravessaram o Estreito de Bering há quase 40 mil anos. Esses foram os verdadeiros descobridores da América, né? Mas vamos falar rapidinho aqui. Quando os espanhóis chegaram à América, estava em seu apogeu o império teocrático dos Incas. Vocês se lembram o que é uma teocracia? É um regime político onde
o chefe político e religioso está na mesma figura ou no mesmo grupo, né? Não se desvencilha religião e política. A propósito, hoje pela manhã alguém ouviu alguma coisa sobre teocracia? Qual país? Arábia Saudita? Qual foi o país? Irã, né? Do Ayatollah Khomeini, Revolução Islâmica, não é isso, pessoal? É um regime teocrático. O Império Teocrático dos Incas, que estendia seu poder sobre o que hoje chamamos Peru, Bolívia e Equador, abarcava parte da Colômbia e do Chile e alcançava até o norte Argentina e a selva brasileira. Inca, Império Inca para o europeu, né? Chamar os Incas de Incas é quase que como Colombo fez ao chamar os povos taínos, que ele encontrou naquela área cultural do Caribe, Bahamas, Haiti, República Dominicana atuais, ali existiam os povos taínos. Ele achou que havia chegado nas Índias, em 1492, chamou de índios. Quando os espanhóis chegaram aqui na América do Sul, especialmente ali liderados pelo Francisco Pizarro, né, eles encontraram o império do Tahuantinsuyo. Tahuantinsuyo é o império dos quatro cantos na língua quechua. Inca era o nome dos filhos de Inti. Inti era o deus Sol. Inca era o chefe daquele império dos povos de língua quechua, chamado Tahuantinsuyo. Como o Inca era o chefe, então Incas viraram todos eles. É uma generalização, né? E predatória, né? Sim. Ela é predatória do ponto de vista da cultura dos povos, né? Exatamente. E assim, é uma coisa que me indigna demais, Edivan, porque o estudo da história no nível básico, fundamental, médio, ele ainda é muito eurocentrado. Quebrar com esse eurocentrismo é um processo de longa duração, porque os jovens ficam, sei lá, 70% a 80% das suas aulas de história estudando os povos da Europa. E chega no fim do ano correndo, vão ter lá 2, 3 aulas. A América pré-colombiana é Inca, Maias e Astecas. Não. Tem ali a Mesoamérica, você teve ali os toltecas, os zapotecas, teotihuacano, os olmecas. Maias e Astecas é o final do processo de uma área cultural. Incas, você tem os Andes centrais ali. Você teve Ximu, Xavim, né? A Tiahuanaco, Paracas, Nazca, até chegar ao Império Inca. Então, deveríamos ficar, sem falar dos povos indígenas do Brasil. Então, a bem da verdade, não existe uma antiguidade americana. Vamos ouvir falar de mumificação no Egito há 7.000 anos, no sul do Chile, a galera mumificava seus mortos. Existe uma antiguidade americana. A gente tem que mudar isso, né? E parar de começar como sempre começamos. Mesopotâmia, Egito, hebreus, fenícios, persas, gregos, romanos, e ficamos a vida inteira lá. Gente, nós temos muito mais proximidades com os indígenas da América do que a história do Pepino Breve, rei dos francos. Estou dizendo para a gente jogar na lata do lixo da história a Europa, né? Mas redescobrir a América, né? Exatamente, dinastia carolíngia, né? Mas voltando aqui, a Confederação dos Aztecas tinha conquistado um alto nível de eficiência no Vale do México e no Yucatán. Na América Central, a esplêndida civilização dos maias persistia nos povos herdeiros, organizados para o trabalho e para a guerra. Os maias tinham sido grandes astrônomos, mediaram o tempo e o espaço com assombrosa precisão e tinham descoberto o valor do número 0 antes de qualquer povo da história. No Museu de Lima, podem ser vistos centenas de crânios que receberam placas de ouro e prata por parte dos cirurgiões incas. As sociedades mencionadas deixaram como legado uma diversidade de, letra A, bens religiosos inspirados na matriz cristã, B, materiais bélicos pilhados em batalhas coloniais,
heranças culturais constituídas em saberes próprios, costumes laborais moldados em estilos estrangeiros, práticas medicinais alicerçadas no conhecimento científico. Eu diria que a E seria um distrator, né? Porque esses caras foram grandes engenheiros, dominaram conhecimentos de astronomia, desenvolveram conhecimentos em medicina. Ela seria um distrator, mas não é o caso que está sendo focado aqui. Não está falando só disso, né? Aqui me parece que faz referência a uma ciência já sistematizada. Que é o caso europeu. Né? Exatamente. Então não seria um aspecto dessa cultura. Rica, diversa, sem sombra de dúvida, né? Extremamente produtiva, mas que não existia uma sistematização dentro do campo científico. Então é por isso que não seria a letra E. E então a gente fica com a letra C de casa. Heranças culturais. Heranças culturais que nós abrimos mão delas. Exatamente. Principalmente nós, brasileiros. Heranças culturais das comunidades indígenas e heranças culturais que foram trazidas pelo africano. A gente abre mão disso. A gente demoniza. Em função do quê? Em função desse eurocentrismo, desse imperialismo cultural que continua se manifestando por intermédio das diversas formas de mídia que estão aí no seio dessa globalização. A gente quer trazer também para vocês aqui um bate-papo sobre os Estados Unidos. Formação do Império Americano. Tudo bem? Olha só. Os Estados Unidos se constituíram a partir de 3 grandes momentos da sua história. Expansionismo interno, expansionismo oceânico e expansionismo planetário. Tudo bem? Para que os Estados Unidos pudessem se transformar num grande império, fizeram uso de teorias e doutrinas. Teorias que serviram para orientar, para motivar, não só sua política doméstica, como também suas políticas externas. E quais foram as principais teorias e doutrinas que fizeram parte da construção desse país? Vocês já ouviram falar em Destino Manifesto? Tem relação direta com o protestantismo. Exatamente. Os puritanos que vieram fugidos da Inglaterra traziam consigo a certeza de que eles haviam sido escolhidos por Deus. E que deveriam desenvolver aqui uma missão civilizatória. Ora, se Deus é por mim, quem será contra? Não é essa a ideia? Em Deus tudo posso. Aliás, são frases que são utilizadas até os dias atuais, se nós pensarmos direitinho. Serve de um monte de apelo, inclusive. É essa ideia de destino manifesto. É bem interessante pensar que a ideia do destino manifesto, esses puritanos que vieram da Europa, tomaram emprestado dos hebreus. Sim, porque os hebreus, povo que foi escolhido por Deus para um grande projeto, uma grande nação a partir de Abraão. Então eles vão tomar isso como referência e vão construir essa teoria do destino manifesto. De que deveriam civilizar, de que deveriam ocupar aquelas terras, porque aquelas terras haviam sido separadas para eles. E isso ganha uma força muito grande. Uma outra ideia, uma outra teoria, faz parte desse processo de expansionismo interno. Já ouviram falar desse corolário Polk? James Polk era presidente dos Estados Unidos à época da anexação do Texas. Vocês conhecem essa história do Texas? Não? É o seguinte, o Texas começou a ser ocupado
por vários colonos vindo das 13 colônias. E ali esses colonos começaram a dominar as áreas, dominar a terra. E num dado instante, essa maioria de colonos estrangeiros, originários das 13 colônias, resolveram dar um grito de independência. O que o México vai responder? Não, nós não vamos permitir que vocês tornem o Texas independente do México. E aí entra o presidente James Polk dizendo o seguinte: olha, se existe algum território em que a sua população deseja se tornar independente, e se essa ideia de independência dialoga com os preceitos dos Estados Unidos, essa é uma questão que cabe a esse povo e os Estados Unidos resolver. Nenhum outro país ou outro poder vai ter o direito de interferir. Ou seja, os Estados Unidos, nesse momento, está apadrinhando a independência do Texas em relação ao México e, ao mesmo tempo, fazendo o quê? Uma anexação do território. Foi o corolário Polk. Já ouviram falar dessa outra teoria? Ou dessa outra tese? A teoria do grande porrete? Não. Os Estados Unidos utilizaram muito essa ideia, né? A teoria do grande porrete. A ideia dos Estados Unidos em relação aos países e às nações vizinhas é a seguinte: ora, se esses países vivem processos democráticos, se esses países querem estabelecer alianças e amizades com os Estados Unidos, terão o nosso apoio. Mas se porventura esses países forem interpretados como ditaduras, e se nesses países os seus governantes, os seus mandatários não estiverem cuidando de suas respectivas populações, aí sim, os Estados Unidos se dão ao direito de intervir. E intervir como? Utilizando o mecanismo da força. Então, toda vez que os Estados Unidos desejam ocupar um espaço ou ter sobre o espaço uma influência, seja ela política, seja ela cultural, seja ela econômica, e encontra resistência, qual é a forma utilizada por ele? A força. E hoje, mais do que nunca, a força militar. É a teoria do grande porrete ou a teoria do Big Stick. Em várias situações. Os Estados Unidos utilizaram as forças armadas para invadir países, para Granada, para invadir Guam, para interferir em Cuba. Sabem vocês que Cuba foi colônia espanhola, não é isso? E que os Estados Unidos interferiram nesse processo para contribuir e ajudar na independência de Cuba em relação à Espanha. E quando Cuba se torna independente, é transformada em uma espécie de protetorado. Inclusive, na Constituição cubana existia uma emenda, sim, a emenda Platt, que dizia o seguinte: se os Estados Unidos desejarem intervir em Cuba a qualquer momento, ele pode fazer isso. Olha que loucura! Dentro da Constituição cubana, existia uma emenda que previa a intervenção direta dos Estados Unidos naquele país, a chamada emenda Platt. Uma outra ideia que eu queria trazer para vocês também, a da doutrina Monroe, no início do século XIX, ali por volta de 1823, a ideia da América para os americanos. Vejam só, 1823, o que está acontecendo na Europa? Temos Revolução Industrial em andamento? Exato. As potências europeias, então, desenvolvem a ideia de recolonizar países na América que haviam se tornado independentes. Em 1823. Um ano antes, 1822, o Brasil declarava a sua... Cadê o Vitor? Exatamente, chegou a sua vez. Perdeu o time, tá vendo, Vitor? Então, naquele período, na medida em que essas colônias vão se tornando independentes das potências europeias, o que os Estados Unidos vão fazer? Vão adotar uma postura de proteção das Américas. E ao mesmo tempo em que eles se colocam na postura de proteger, eles também vão transformar a América em uma área de sua influência geopolítica, de sua influência comercial, cultural e por aí vai. Ou seja, América para os americanos.
A famosa doutrina da Guerra Fria. Não preciso falar muito sobre isso, né, pessoal? A doutrina de orientação da política externa dos Estados Unidos para combater o avanço do... que era considerado o mal, né? A coisa demoníaca. Até hoje, né? Tem gente que pensa que comunista come criancinhas. Pessoal, mas come criancinha no bom sentido, pelo amor de Deus, tá bom? É o fígado das criancinhas, tá certo? Só um comentário. No contexto da Guerra Fria, pessoal, identificamos o envolvimento do governo dos Estados Unidos em sucessivos golpes militares na América Latina, inclusive no Brasil. Né? E esse combate ao comunismo, ele já ali no contexto do que vocês estudaram com o Edilson, da chamada República Populista, ele já começa a ser gestado. Por exemplo, lá no governo Dutra, em 1949, foi criada a Escola Superior de Guerra do Exército, a ESG. E a Escola Superior de Guerra, que vai ser a grande responsável ali pela chamada Doutrina de Segurança Nacional, ela foi, do ponto de vista prático, um órgão de disseminação da ideologia anticomunista no Exército brasileiro. Já assim, antenada com esse espírito de combate ao comunismo no contexto latino-americano propagado pelos Estados Unidos. É claro que no Exército Brasileiro a coisa veio um pouco antes ali, desde a intentona de 35. Né? Os militares de 64 vão fazer ordem unida nos quartéis falando, lembrai-vos de 35. A intentona comunista ela é lembrada até hoje dentro do Exército Brasileiro. 35. Mas veja, a criação da ESG em 49 ela é muito sintomática dessa conjuntura de combate ao comunismo que está acontecendo no continente americano como um todo. E, por fim, a doutrina Bush. Exatamente. Depois do 11 de setembro, a declaração de guerra ao terror. Não havia mais o inimigo comunista. A União Soviética deixara de existir. E, a partir de então, os Estados Unidos vão empreender esforços nesse sentido. A hiperpotência foi atingida bem no coração. Hoje eu falava com alguns de vocês sobre a estratégia, né, que foi desenvolvida pelo líder da Al-Qaeda, o Osama Bin Laden, né, e os seus dois assessores diretos, o egípcio, né, Ayman al-Zawahiri, vindo da Irmandade Muçulmana, e o paquistanês Sheikh Mohammed, que foi o cérebro, tá? Eles tinham pensado em utilizar 10 aeronaves para o dia 11 de setembro. E no final foram 4. Vamos pensar. Dessas 4 aeronaves, 2 derrubaram o World Trade Center. Qual é a simbologia desses 2 prédios? A força financeira dos Estados Unidos. A terceira aeronave atingiu uma ala do Pentágono, que representa o quê? A força militar, não é isso? E a outra aeronave que os passageiros conseguiram derrubar, porque sabia que essa outra aeronave, a quarta, seria utilizada como um projétil, contam os analistas que ela atingiria ou a Casa Branca ou o Capitólio, que é o Congresso americano, que representa o quê? O poder político. Então, a escolha dos alvos não foi aleatória, tá? Tem todo um simbolismo nesse sentido aí. Então, a doutrina Bush vai ser a doutrina de política externa dos Estados Unidos a partir do 11 de setembro, empreendendo o que hoje a gente chama de guerra ao terror. Tudo bem? Questão 66 da prova de 2022. 2 textos. A Marinha identifica, na voz de Thomas Barnett, uma ampla região potencialmente insubmissa ou simplesmente irredutível às normas gerais de funcionamento
promovidas pelos Estados Unidos e sancionadas pelo Fundo Monetário Internacional, pela Organização Mundial do Comércio e pelo Banco Mundial. E não necessariamente por sua consciência rebelde, mas sim, em muitos casos, pela insubstancialidade de suas instituições estatais. Segundo o texto, tem um mapa, né? Não sei se está legal. A ideia desse mapa que foi construído é definir uma área onde a presença dos Estados Unidos não se faz tão latente. Essa é a brecha desse estudo. A Marinha identifica, por intermédio desse cara aqui, ó, Thomas Barnett, é isso, né? Que existe uma área que pega um pouquinho aqui, ó, da América Central, pega o continente africano, pega parte do Oriente Médio, pega o Sudeste Asiático, ou seja, uma área que não está sob o controle dos Estados Unidos. Ora, e o que é que a potência faz diante disso? Deixa de ocupar espaços? Toda potência, se manter no poder, ela ocupa espaços. Tudo bem? E ali vocês conseguem identificar Caribe, né, Divan? Caribe. Talvez um pouco norte da América do Sul. Venezuela. Venezuela, né? Uhum. Cuba. Cuba. Oriente Médio, pega Oriente ali. Médio. África. Aqui a gente tem a África. Hoje nós temos uma forte presença de investimentos chineses na África, exatamente. Infraestrutura e na área do agronegócio voltado para a soja. Tudo bem? E Sudeste Asiático também. Sudeste Asiático. Só uma dica, pessoal, que é muito valiosa para Enem, tá? Atentem-se para as fontes. Veja qual é a fonte desse mapa aqui, ó. Hegemonias e emancipações no século XXI. Isso já é uma chave para enviesar o olhar, né, para o cenário contemporâneo. As preocupações do governo estadunidense expressas no contexto e no mapa evidenciam uma estratégia para, letra A, compartilhamento de inovações tecnológicas, B, promoção de independência financeira, C, incremento de intercâmbios culturais, D, ampliação de influência econômica, letra E, preservação de recursos naturais. A partir do momento que você consegue interpretar, não tem dificuldade alguma. Tudo bem? Letra D, né? Resposta correta. Vocês já ouviram falar desse cara? Vladimir, filho da dona... Como é que é o nome da mãe dele? Então ele é um filho da... né? Filho da dona Putin, né? Muito bem. Seria ele o novo czar? Por que vocês acham que a gente está trazendo alguma coisa aqui sobre o Putin? Atualidades, exatamente essa é a ideia. Olha o que o Putin faz com aqueles que entram no seu caminho. Ou vai para a cadeia, ou morre envenenado. Tudo bem? Tudo bem? É assim que ele faz. Os opositores dele. Tá? Vocês sabem que o Putin iniciou a carreira dele na KGB. Tudo bem? E durante muitos anos em que ele trabalhou na KGB, ele fez muito contato e muito alinhamento com a Stasi da Alemanha Oriental. Aliás, o Putin sabe falar muito bem o alemão. Porque ele passou muitos anos trabalhando junto com a Stasi, que era a agência de inteligência, né, e repressão dentro da Alemanha Oriental. Muito bem. Então ele começa como um agente da KGB e depois ele entra na política. Qual é o grande projeto que o Putin tem em mente nos dias atuais? O que ele quer? Ele quer expandir território. O que mais que ele quer? Ele quer questionar a atual ordem mundial? Alguns analistas dizem que hoje o peso da economia ele está sendo transferido da Europa para a Ásia. Existe uma aproximação, existe um alinhamento entre o Putin e o Xi Jinping. Xi Jinping,
que é o líder da China. China e Rússia formam um eixo de reação. Um eixo de reação exatamente para bater de frente e quebrar o atual sistema que ainda está sob a hegemonia dos Estados Unidos. A ideia do Putin é reconstruir a Rússia. É isso mesmo. Eles chamam de Mãe Rússia. Inclusive, essa é uma estátua que se encontra em vários lugares. É a estátua que representa a mãe russa, a guerreira, aquela que protege. Inclusive, essa estátua, ela tem relação direta com a vitória dos russos em Stalingrado, lá na Segunda Guerra Mundial, quando os alemães, pela primeira vez, foram derrotados numa batalha. Então há todo um simbolismo por trás disso. Quem é a mãe russa? É aquela que protege, é aquela que cuida, é aquela que não vai permitir que o povo russo seja submetido. Essa é a ideia. E ele trabalha muito com essa metáfora e com esse simbolismo. Um outro ponto de discussão. Atualidades. Por que a Rússia invadiu a Ucrânia? Havia uma previsão de adesão da Ucrânia na OTAN? A OTAN já vinha avançando sobre o leste europeu desde o final da Guerra Fria? Ora, invadir a Ucrânia foi ou não uma reação da Rússia diante do avanço da OTAN, que é representado, obviamente, na figura dos Estados Unidos? Então você pode até xingar o Putin, mas do ponto de vista da geopolítica, ele está certo. Ele está certo. Porque no mundo das relações internacionais não há sentimento. É jogo de poder. A razão de Estado, né? A razão de Estado, exatamente. A razão do Estado é expandir território. A razão do Estado é manter-se firme. A razão de Estado é estar protegido. É garantir a segurança nacional. É razão de Estado. É porque nós estamos acostumados a olhar o mundo pelo viés ocidental. Veja. A gente sabe o que é ser russo? A gente não sabe. A gente não tem ideia da relação do russo com a terra que ele ocupa. E a ideia do Putin tem relação com essa noção de Lebensraum, ou seja, garantir um espaço vital. Aquele conceito que serviu para a Alemanha no final do século XIX, durante o Segundo Reich, e depois, a Alemanha hitlerista no Terceiro Reich, ali ao longo da Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia é um dos maiores produtores de cereais do mundo, trigo. Vocês já ouviram falar do solo Chernozem? Solo extremamente fértil. Pois é o solo que compõe a Ucrânia. Então a ideia do Putin é garantir acesso a essa terra para ter alimento. Isso me lembra um momento lá da época do Stalin, em que o Stalin mandou confiscar toda a produção de trigo da Ucrânia. Já ouviram falar desse episódio? O Holodomor, exatamente isso é o Holodomor. A Rússia tem problemas sérios, pessoal, com a condição climática. A Sibéria é um lugar extremamente hostil. Então a ideia de conquistar a Ucrânia tem a ver com segurança nacional, tem a ver com reação a esse avanço do Ocidente, esse avanço da OTAN, e é uma resposta por uma questão de espaço vital. Tudo bem? Não estou defendendo o Putin, porque eu considero, e já falei para vocês, ele é um filho da Putin, não é verdade? Vocês sabiam disso? Que o Putin está adotando uma política pró-natalista? É isso mesmo. Putin traz de volta prêmio Mãe Heroína
para mulheres que tiverem 10 filhos. Que tipo de motivação é essa? Polinumerosa, expansionismo, você precisa de mão de obra, você precisa de soldados. Você precisa recompor a população, que está em processo de... E não é só a Rússia, né, pessoal? Que vive processo de envelhecimento, né? Tudo bem? O Japão, o Brasil vive envelhecimento. Tudo bem? Isso vai ser sentido daqui a alguns anos ali na frente. Então tá aí, pessoal, para vocês, ó. A ideia do Putin, ou seja, a mãe heroína, aquela que vai parir os filhos. A ideia é recompor a população. Tudo bem? Questãozinha aí para vocês. Questão de 2022, questão 69. Colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. Essa firme convicção se baseia, na verdade, na justiça e foi passada de geração em geração ao longo do tempo, sob quaisquer circunstâncias, apesar de todas as drásticas mudanças que nosso país atravessou durante todo o século XX. Considerando a dinâmica geopolítica subjacente ao texto, a justificativa utilizada por Vladimir Putin em 2014 para a anexação dessa península apela para o argumento de que, letra A, as populações com idioma comum devem estar submetidas à mesma autoridade estatal. Letra B, o imperialismo soviético havia se acomodado às pretensões das potências vizinhas. Letra C, os organismos transnacionais são incapazes de solucionar disputas territoriais. Letra D, a integração regional supõe a livre circulação de pessoas e mercadorias. Letra E, a expulsão das forças navais ocidentais garantiria a soberania nacional. E aí? E embaçou. E agora? Atenção, pessoal, atenção para o comando da questão. Putin está fazendo um apelo em torno da ideia de reconstruir, reorganizar, refazer a mãe Rússia. Olha lá, as duas primeiras linhas do texto. Colegas, na mente e no coração do povo, a Crimeia sempre foi uma porção inseparável da Rússia. A população da Crimeia é de origem... Hã? Fala mais alto! Isso, eslava! Putin está se baseando numa espécie de pan-eslavismo quando ele faz incursões sobre a Crimeia e agora vem fazendo incursões ali no leste da Ucrânia, a região de Luhansk. Por quê? Porque ali no leste da Crimeia, parte da população comunga com essa ideia. Parte da população da região de Luhansk se sente russa, se sente filha dessa mãe Rússia. E há elementos culturais que aproximam essas pessoas? Sim. E qual é o grande elemento de aproximação de pessoas para a constituição de um Estado? É o quê? A língua falada, é o idioma. Onde é que a gente encontra, pessoal, essa essência? Em qual item? Na letra? Resolveu o problema. É interpretação. Pessoal, outro tema que a gente precisa, né, bater um papo aqui rapidinho. A questão dos refugiados. Vocês sabem que até hoje a Síria vive uma guerra civil. Tudo bem? Essa guerra civil, ela tem suas origens na Primavera Árabe. Vitor, já ouviu falar da Primavera Árabe? Sim, foi o que impediu a guerra nazista que tentou dominar a Rússia e eles falaram, não, começaram a soprar para caminho. Mas aqui já é muito frio e ninguém consegue resistir. Eu estou emocionado. Palmas para o Vitor.
Hoje eu falei pro Vitor, Vitor, por que há mais tempo você não veio pro Rogacionista? Senhoras, senhores, vocês já ouviram falar em Primavera dos Povos? Primavera dos Povos? Já? Qual foi mesmo o ano da Primavera dos Povos? 1848. É isso? Professor. Você tem uma... Na primeira metade do século XIX, você tem um conjunto de revoluções liberais que representaram reações em ondas revolucionárias contra a restauração do absolutismo promovida pelo Congresso de Viena em 1815. Você tem uma onda de revoluções em 1820, a Revolução Liberal do Porto, em Portugal, por exemplo, ela se inscreve nessa primeira onda de 1820. Tem Revolução na Espanha também. Há uma segunda onda, que é em 1830, muito famosa na França, a queda de Carlos X, e Eugénie Delacroix pintando a famosa liberdade guiando o povo, né? Uma mulher segurando a bandeira da França, guiando os populares. É a queda de Carlos X e a sua substituição pelo monarca da dinastia de Orleans, Luís Filipe, uma monarquia constitucional se cria na França. Mas não é só ali, vários movimentos estão acontecendo em 1830. Né? A quem se interessar depois do Enem, né, eu sugiro que leiam obras como O Vermelho e o Negro, de Stendhal, A Cartucha de Parma, também de Stendhal, As Ilusões Perdidas, de Balzac. São obras muito cruciais para se entender, principalmente a partir do contexto francês, essas revoluções burguesas. Mas em 1848, a coisa pega fogo na Europa, né? Porque além da burguesia liberal, você tem um novo ator que é o proletariado, né? A classe trabalhadora vai às ruas também, né? As discussões em torno de um ideal republicano também começam a ganhar força. Também há muita repressão, e nesse mesmo ano de 1848, nós temos a publicação do Manifesto do Partido Comunista por Marx e Engels, né? Então, o fator social proletariado e a ideia do comunismo já aparecem como elementos novos dentro da conjuntura de uma multiplicidade de revoluções, não apenas liberais. É o que a gente vai chamar de Primavera dos Povos, né? A imagem, né? O que acontece na primavera? As flores, né? Então, assim, existe uma imagem aí, né? Existe uma imagem que associa a incidência de tantos processos revolucionários, muitos deles fracassados, à ideia da primavera. Primavera dos povos, 1848. Primavera árabe, século XXI. A ideia de Primavera dos Povos, lá em 1848, dialoga com o ideal de liberdade? De rompimento com o poder absoluto? Sim. Em 1968, no cenário da Guerra Fria, temos um outro episódio que aconteceu na antiga Tchecoslováquia, a Primavera de Praga. Tudo bem? Naquele momento, ali na Tchecoslováquia, os que estavam em volta do movimento desejavam liberdade? Diante de quem? Do Estado autoritário, exatamente. Um Estado autoritário baseado num regime comunista que reprimia, que prendia, que executava, que torturava pessoas. O ideal de liberdade. Pois é, em dezembro de 2010, explodiu na Tunísia a chamada Primavera Árabe. Tunísia. Naquele país, Ben Ali era o mandatário. Ben Ali era o mandatário da Tunísia. E havia se estabelecido no poder por intermédio da força. A Tunísia vivia uma ditadura. A Tunísia vivia um ambiente de muita corrupção. E o que aconteceu? Um jovem
chamado Mohamed Bouazizi vendia frutas na rua. E Bouazizi, toda vez, interpelado pelos fiscais do governo, cobrando propina. Chegou um determinado momento em que Bouazizi, diante de tanta exploração, resolveu não pagar mais as propinas para os fiscais do governo. E os fiscais do governo destruíram a barraquinha de venda que ele utilizava para poder sustentar a família. Sabe o que Bouazizi fez? Ateou fogo ao próprio corpo. Um protesto. Um protesto não somente contra os fiscais que cobravam propina, mas um protesto contra um governo tirano, um governo ditatorial. Bouazizi reagia e, ao mesmo tempo que ele pegava fogo, aquilo era a representação de: eu quero viver num país livre de dominações. Esse episódio tomou conta de toda a Tunísia e a população foi para as ruas, exigindo o fim daquele governo. Dezembro de 2010, janeiro de 2011. Esse episódio se espalhou por todos os países, ou quase todos os países do Oriente Médio. Marrocos, Argélia, Egito, passou pela Arábia Saudita, passou pelo Iraque, também chegou na Síria. E o que existia na Síria ali em 2011? Um governo ditatorial. De quem? Do Bashar al-Assad. A população vai para as ruas exigir liberdade. A população vai para as ruas exigir democracia. E como é que o mandatário Assad responde para o povo? Com força, com violência, com o uso inclusive de armas químicas. Há registro de uso de armas químicas para debelar as manifestações na rua. E essas manifestações acabaram se desdobrando em uma guerra civil. E foi no meio dessa guerra civil que jihadistas que estiveram no Afeganistão aproveitaram a oportunidade para construir o que eles passaram a chamar de Estado Islâmico. Já ouviram falar sobre esse movimento jihadista? Que vai se manifestar a partir de 2012 e vai atingir seu auge ali nos idos de 2014. A ideia do Estado Islâmico era criar um novo califado. Estado Islâmico no Iraque e no Levante. ISIS. O Levante é uma região onde hoje estão localizados a Síria, o Líbano e a Palestina. É a chamada região do Levante. A ideia desses jihadistas era construir, era restaurar o antigo califado da época do auge do Islã. E nesse cenário, esses jihadistas adotaram uma retórica ultra-ortodoxa, sunita, salafista, que quem não é fiel deve morrer. O Estado Islâmico então começou a executar pessoas no meio da rua, principalmente todos aqueles da orientação xiita. Uma verdadeira carnificina vai acontecer na Síria e que se estende também para o Iraque. Olha, o que os civis vão fazer diante de um quadro como esse? Vão continuar em seus respectivos países ou vão fugir? Nós estamos falando então, pessoal, de refugiados. Atenção para essa questão, a questão dos refugiados. Alguém pode fazer essa leitura para a gente? Quem pode fazer essa leitura para a gente aqui? Não, vem cá. Ei, vem cá. O pastor vai ler para a gente. Aqui, ó. Mas lê bonito. Tá funcionando isso aqui? Tem o microfone. Tem microfone?
Tem. Lê pra gente aí, Vitor. Vamos lá. First I was afraid, I was petrified. Keep thinking. Tá. Que isso, garoto? Iniciado em 2011, durante a onda de protestos desencadeada pela Primavera Árabe, a guerra civil síria opõe o governo sírio e seus aliados contra grupos rebeldes. Em especial, o Exército Livre da Síria, ELS, além de extremistas islâmicos e forças curdas, etnia que habita território da Síria, Turquia, Iraque, Irã, Armênia e Azerbaijão. E reivindica a criação de um Estado próprio. Obrigado, Vitor. Obrigado. Queria agradecer a minha mãe. O conflito já provocou mais de 380 mil mortes, nas estimativas oficiais, e levou 6,6 milhões de pessoas a deixar o país. A Síria se tornou terra arrasada, com 90% da população vivendo na linha da pobreza. Quem foi que vocês pediram para ler? Quem é? A Giovana? Pediram a Giovana? Vamos lá, vamos, pessoal, ajuda aí. Vamos, Eliseu, por favor. Vamos lá, é sua vez. A guerra levou milhares de refugiados a buscar abrigo, principalmente em 5 países vizinhos: Egito, Iraque, Jordânia, Líbano e Turquia. Também reforçou as tensões entre Irã e a Arábia Saudita e entre Estados Unidos e Rússia. Percebe no que está se desdobrando isso? Voz de locutor de FM, parabéns, hein? Vocês viram aí? Hã? Senhoras, senhores, vamos lá, mais uma questãozinha para vocês. Questão 83. Nascidas no Líbano, as duas irmãs não puderam ser registradas no país, porque lá é exigido que os nascidos sejam filhos de pais e mães libaneses. Seus pais, de nacionalidade síria, também não puderam registrá-las no país de origem. Na Síria, crianças só são registradas por pais oficialmente casados, o que não era o caso deles. Em situações como a apresentada no texto, as pessoas, ao nascerem, já se encontram na condição sociopolítica de A. Exiladas, apátridas, foragidas, refugiadas ou clandestinas. Letra B. Apátridas. Questão 69. Elas foram as pioneiras dos direitos das mulheres no Afeganistão. Defensoras ferrenhas da lei, buscaram justiça para os mais marginalizados. Mas agora, mais de 220 juízes afegãs estão escondidas por medo de retaliação sob o regime do Talibã. Uma delas condenou centenas de homens por violência contra as mulheres, incluindo estupro, assassinato e tortura. Mas poucos dias depois que o Talibã assumiu o controle de sua cidade e milhares de criminosos condenados foram libertados da prisão, as ameaças de morte começaram. O país sempre foi considerado um dos lugares mais difíceis e perigosos do mundo para as mulheres. De acordo com estudos de organizações não governamentais, cerca de 87% das mulheres e meninas serão vítimas de abuso durante a vida. O texto evidencia situação representativa de A. Afronta às estruturas sociais, B. Desprezo aos valores religiosos, C. Transgressão às normas morais, D. Desrespeito à dignidade humana, E. Oposição aos princípios hierárquicos. Letra D. Em novembro de 2001, os Estados Unidos desembarcavam suas primeiras tropas no Afeganistão. Iniciava a primeira fase da guerra ao terror. Ali no Afeganistão, o regime dos talibãs havia se constituído. Esse regime foi derrubado. A ideia do governo Bush era levar a democracia para aquele país. Passaram-se 20 anos
com a presença de tropas americanas no Afeganistão. E foi justamente dentro desse período que as mulheres ganharam espaço, que as mulheres puderam ser respeitadas. Por isso que muitas delas se tornaram juízas e condenavam homens que abusam de suas mulheres. Ora, agora, em 2021, as tropas dos Estados Unidos se retiraram do Afeganistão. E o que aconteceu? O Talibã, que havia sido banido, voltou ao poder. É o que está acontecendo. As mulheres são proibidas de sair de casa sozinhas. As mulheres não têm o respeito a elas devido. É uma questão de dignidade. Dignidade humana. Tudo bem? Dentro daquele regime. Para a gente fechar o nosso bate-papo, tá? Vamos fazer o seguinte: vamos deixar que eles leiam, né? E depois a gente abre o bate-papo. Vamos lá, leitura com vocês, silenciosa, e aí vão apontar o item correto. Estou impressionado com o nível de concentração. Nossa, é emocionante. Como vocês são lindos. Mentes pensantes. É porque vocês não viram, mas antes de começar esse bate-papo, colocamos um cartaz ali fora, sim escrito: não perturbem, gênios pensando. Está escrito ali fora. Senhoras, senhores, qual é a resposta correta? À vontade, mestre. À vontade. Além de apresentar ao público a obra A Balsa de Lampedusa, essa reportagem cumpre, paralelamente, a função de chamar a atenção para resposta, letra a arte como perpetuadora de episódios marcantes da humanidade que têm de ser relembrados para que não tornem a acontecer. Pessoal, tem que relembrar. Todo agosto, dia 5, agosto, dia 9 no Japão, relembra o quê? Hiroshima e Nagasaki. Não é isso? Pois não? Letra B de bola. As muitas vidas perdidas nas travessias marítimas em embarcações precárias ao longo dos séculos. Essa obra é de séculos atrás? Não, ela faz referência à onda de refugiados da Síria por conta da guerra civil. Beleza, gente? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês, tá bom? Se baterem palma, saibam que essas palmas são para vocês. Tá? Boa prova lá, viu, gente? Concentração, tá? Lembrem-se que
Em muitas questões, a resposta está lá. Não vão exigir de vocês pré-requisitos. Essas aí é obrigação todo mundo matar só na leitura e interpretação, beleza? Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu.